Muito bem, então Hare Krishna! Estamos aqui então para glorificarmos essa data tão importante como nós falamos, o Ratha Yatra, um festival abençoado que está ocorrendo hoje na Orissa, onde se celebra um grande festival das carruagens que fala exatamente sobre uma jornada transcendental de um relacionamento com o sagrado com extrema majestade e reverência para uma morada transcendental que ocorre em intimidade, espontaneidade e proximidade. Dentro da doutrina, dentro da filosofia e dentro da tradição da yoga, da devoção. Só um instantinho aqui que eu vou fixar aqui. Nós temos 3 locais manifestos nesse mundo extremamente sagrados e que revelam o estágio máximo do encontro, da devoção, do encontro do casal divino, Shri Radha e Krishna, que acontece em Goloka Vrindavana. Depois, para nós alcançarmos essa plataforma de Krishna, o Senhor Supremo, com a sua expansão Shrimati Radharani e tudo mais advém de expansões de Radha e Krishna, nós temos que receber a misericórdia de Krishna para nós alcançarmos uma misericórdia sem causa, através de um grande sacrifício, que é o Yajna, que é aquele chamado o Dharma, que é o propósito maior para alcançarmos essa plataforma que foi trazida por Krishna 540 anos atrás, em Nova Dvipa Dham, que é outro Dhamma sagrado, o Dhamma sagrado da munificência, da compaixão, da misericórdia, para alcançarmos essa plataforma. E aí, nesse local, nós começamos a desenvolver algo que é muito importante, que é esse sentimento de saudade, de lembrança, de um ardor profundo de nos encontrarmos com Deus novamente. E aí que nós estamos entrando nessa terceira morada transcendental, que é conhecida como Jagannatha Puridam, que é conhecida como Purushottama Kshetra, que é conhecido como Viraha Kshetra, que é o local onde os humores de saudade e separação são vividos para que nós consigamos, através da misericórdia de Nova Dvipa, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, alcançarmos a morada sagrada, transcendental, onde nós sempre falamos, é onde Deus se apresenta na sua forma original, Vrajendra Nandana Shama Sundara, que é essa forma transcendental de Krishna aqui presente com o Shrimati Radharani, que é a sua expansão transcendental, que revela um relacionamento extremamente íntimo e poderoso, sem barreiras de regras, regulações e majestade. E o Ratha Yatra, esse grande festival das carruagens, ele fala exatamente dessa jornada que nós temos de uma reverência, de estarmos relacionados com o sagrado de uma forma muito opulenta, cheio de temor, de uma grandiosidade majestosa que nos distancia para um local onde nós estamos próximos de Krishna, próximos de Deus. E em Jagannatha Puri é muito interessante essa forma tão mística, tão esotérica e tão transcendental e diferente de Krishna, onde nós vemos aqui uma figura e uma imagem onde nós não conseguimos ver na realidade os braços, nós não temos uma visão das pernas, nós temos apenas um sorriso largo, nós temos olhos como se fossem olhos, como nós chamamos, né, dilatados, esbugalhados, sem pálpebras. E o que esse festival, onde essa imagem, que é o próprio Senhor Supremo, ela representa nesse festival das carruagens. Mostra aqui, amor. E o porquê que Krishna, ele se manifesta
dessa forma. Se manifesta dessa forma centenas e milhares de anos atrás, numa era conhecida como Satya Yuga, que é descrito nos Puranas, que é descrito em muitas escrituras sagradas, a história do aparecimento dessa deidade, através de um rei chamado Indradyumna, que procurava, uma imagem bela para colocar no templo, e ele ficou sabendo, através dos habitantes daquela época, em determinada localidade, de Nila Madhava, que é uma forma belíssima de Krishna, com azul safirado, mas que dentro do enredo de todo o acontecimento, não é possível, que Indradyumna se encontre e tenha a visão dessa deidade de Nila Madhava. Existe todo um passatempo transcendental que ocorre até o momento em que uma voz aérea diz que o rei Indradyumna iria encontrar, toras sagradas na Bahia, naquele perto do Oceano Índico, onde hoje é Orissa, com sinais nessas toras transcendentais, e ali iriam se manifestar a visão de Krishna. Mas não apenas a visão de Krishna, mas também do seu irmão Baladeva ou Balarama e da sua irmã Subhadra. Isso é toda um enredo extremamente transcendental, onde um carpinteiro que é contratado pelo esse rei, o rei Indradyumna, ele começa a esculpir as deidades dessas madeiras, mas a rainha Gunditya, ela não respeita e fica temerosa, porque o escultor, ele pediu 21 dias, mas ele ficou num local fechado, em extremo silêncio, e ela foi ficando extremamente preocupada, e acabou que se quebrou a condição que aquele escultor, que era Vishvakarma, que é o grande arquiteto do universo, que veio disfarçado para fazer as deidades. E quando eles abrem antes do período, é óbvio, aparecem como se fosse uma imagem inacabada e totalmente assim, meia sem um sentido de ser. E é naquele momento em que é se revelado que sim, essa forma é a forma transcendental do próprio Senhor Supremo, junto com seu irmão, junto com a sua irmã. Aqui eu tenho uma outra foto lá de Mayapur. Quem já pôde viajar, e ver essas deidades transcendentais, onde nós temos o Senhor Jagannatha, nós temos Baladeva, e nós temos aqui Subhadra, pequenininha, entre os dois irmãos. E é muito interessante que o primeiro contato que nós temos com a filosofia, a tradição da yoga, da devoção de Bhakti Yoga, e nós nos deparamos com essas deidades, é algo extremamente perturbador. Digo até por mim, no início, quando me aproximei da consciência de Krishna, no templo aqui do Rio, onde inclusive foi essas deidades, elas foram, eu escutei outro dia na ISKCON, como elas chegaram ao Rio de Janeiro, como elas foram instaladas no Rio de Janeiro, e são as deidades principais. Deidades são essas manifestações do Senhor Supremo, que na realidade pode se ver como se fosse uma estátua, seja de madeira, de cobre, de ferro, de qualquer material. Mas é uma forma representativa, transcendental, para que nós tenhamos uma visão mais próxima dos nossos sentidos desse mundo espiritual transcendental. É a forma que nós temos de nos relacionarmos com Krishna. E Krishna, ele se manifesta de diversas formas. As expansões de Krishna, as suas manifestações são como ondas do mar, que podem vir de várias formas, da forma como ele quiser e bem entender. Porque assim é a variedade do mundo transcendental, para poder abarcar todos os tipos de sentimentos e de relacionamentos das divas, das almas criadas,
para que elas se aproximem e se relacionem de Deus. Mas atrás dessas deidades manifestas, fala exatamente de uma história de amor e devoção, de história de saudade, que se complementam nessas três moradas, nesses três dhamas sagrados, Vrindavana, Navadvipa e Jagannatha Puri. Se Chaitanya Mahaprabhu em Navadvipa, ele vai fazer com que a gente compreenda muito melhor o que é Bhakti Yoga, o que é devoção. Ele consegue trazer a visão que nós temos das escrituras sagradas, principalmente como a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, que é o Purana imaculado, que fala sobre Krishna, suas encarnações, os seus devotos, a sua morada sagrada. Se Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna que vem como servo há 540 anos atrás, e ele vem imbuído com o coração, com um humor de devoção mais elevado, porque ele vem com o coração da sua potência interna de prazer, que é Shrimati Radharani. E ele vem revelar o motivo profundo de Krishna nessa forma transcendental como Senhor Jagannatha. Ele vem fazer uma poesia transcendental de devoção pura no seu mais alto patamar. A gente sabe que essa manifestação aqui, ela é revelada como o que nós chamamos de Mahabhava Prakash. Ou seja, é Krishna, é o Senhor Supremo, simplesmente derretido de amor em êxtase transcendental, quando ele está em uma de suas moradas, conhecida como Dwarka, Kurukshetra, que é a morada transcendental que representa aquele reino que nós chamamos da opulência e da reverência. Krishna, ele está sempre na morada transcendental dele, chamada Goloka Vrindavana, mas as suas expansões, elas andam por outras localidades, como nós falamos, porque cada diva, cada alma formada vai estabelecer um tipo de relacionamento que não é maior ou menor, mas é peculiar com o Senhor Supremo. E nessa morada transcendental que ele chega, conhecida como Dwarka, ele se apresenta como um rei. Krishna agora aqui não é mais aquele vaqueiro numa aldeia rural, junto de um vilarejo simples e humilde, mas como nós falamos, repleto de opulência pela doçura da intimidade, da proximidade. Nesse local, ele se casa com muitas rainhas. Ele está cercado de toda a opulência, todo luxo, toda a reverência, todo temor. Mas ele, nessa morada, ele tem única e exclusivamente a lembrança suprema e eterna de Goloka Vrindavana. Nessa morada, onde não existe a opulência, onde existe a proximidade e até uma negligência, entre aspas, onde Krishna, ele tem um relacionamento onde ele recebe ordens, onde ele se coloca em submissão, onde ele troca alimentos de sua boca com seus amigos, onde ele é repreendido pelas donzelas, as gopis, onde ele é repreendido por tantos do vilarejo, onde ele rouba manteiga, onde ele comete atos assim que a gente não pode entender como ali pode estar presente o Senhor Supremo. Mas ali ele está na sua casa, ali ele está literalmente desnudo e simplesmente com o coração palpitante em querer amar, em querer sentir proximidade, intimidade, abraço, sujeira, rodar na areia transcendental da poeira de Vrindavana, fazer as suas traquinagens, fazer as suas brincadeiras,
Então ali é um local que ele se sente literalmente em casa. Enquanto ele esteve durante muitos anos, durante 100 anos, nessa morada conhecida como Dwarka, que representa hoje o que nós chamamos de Jagannatha Puri, o que nós representamos hoje, conhecido como Nilachala, a grande colina azulada, o local onde está presente Jagannatha, no templo transcendental de Jagannatha, que tem tantas histórias transcendentais nesse templo, onde essa imagem está lá presente. Mas antes dessa imagem se formar, o que acontece de forma resumida? Ele, apesar de estar nesse local repleto de tanta opulência, onde ele é um rei com tantas rainhas, rainhas belíssimas, palácios belíssimos, rainhas extremamente qualificadas, a sua mente, quando ele vai dormir, nas suas memórias, nos seus devaneios, ele única e exclusivamente, ele começa a falar o nome dos seus amigos de Vrindavana. Ele começa a falar o nome das suas donzelas celestiais de Vrindavana. Ó Lalita, ó Vishaka, ó Shrimati Radharani, Radhe, Radhe, Radhe. É como se ele estivesse sempre em devaneios, né? Sempre em profundas lembranças. Ó Yashoda Mai, ó minha mãe Yashoda, ó meu pai Nanda Maharaj, ó Subal, ó todos os seus amigos. E aquelas rainhas, elas ficam extremamente perturbadas e não compreendem como Krishna, com tudo que ele tem de favorável, ele não consegue de alguma forma se sentir pleno, ele não consegue se sentir em casa. E aí é nesse momento em que Rohini Devi, que é uma criatura central, uma das esposas de Vasudeva, que é o pai de Krishna, namorada de Mathura, que viveu essa atmosfera transcendental em Vrindavana, ela começa, dentro de um quarto recolhido, né, falar sobre as glórias de Vrindavana. Isso tudo com uma pitada de provocação de Narada Muni, que é um grande santo celestial que vem exatamente incrementar esses passatempos para que eles comecem a ferver devoção pura. E ele começa a falar com as rainhas, né? Vocês são tão qualificadas, mas Krishna, ele chora a noite inteira, ele fica em devaneios lembrando dessa morada. O que pode ser isso? E é o momento que elas vão até Rohini e pedem para que ela conte, sabe, o que acontece nessa morada. E Krishna, ele se move quando nós estamos falando sobre, principalmente, os seus devotos amados, os seus eternos associados. Quando nós falamos de sua morada transcendental, é por isso que quando nós escutamos sobre esse tema, sobre esses temas, sobre a morada transcendental dele, quando nós escutamos sobre os seus associados, nos dias do aparecimento e desaparecimento, Tirobhava e Vyasa Puja, Avirbhava e Tirobhava Mahotsava, Krishna, ele se faz presente. E é dito que Krishna estava numa grande assembleia, ele como um rei, né, tão poderoso, tendo que defender Dwarka de tantos ataques. Ele, quando sente que estão falando sobre ele, ele imediatamente vai para aquele local. E a sua irmã Subhadra, ela estava presente nesse local onde Rohini estava falando com as rainhas sobre as doçuras e o relacionamento de amor e devoção que ocorre nessa atmosfera. E ela está ali na porta, ela recebe uma ordem, não deixe ninguém entrar, porque esse assunto que eu vou falar é extremamente transcendental. Só que Krishna não tem jeito. Ele é atraído imediatamente para onde existe Harikata. E ele, quando chega ali na porta, ele está ali presente, não tem jeito. De tanto escutar, ele não se aguenta e ele entra num êxtase profundo. É como se o amor
eles subissem labaredas profundas que começam a derreter e consumir tudo que possa existir em volta. Então Krishna, ele começa a se consumir, literalmente ele começa a se derreter, né? Então suas pálpebras derretem, os seus braços se derretem, né? A sua cara começa a ficar numa posição que nós podemos chamar de deformidade, mas é uma deformidade transcendental. E nesse êxtase, o seu irmão também, ele começa a entrar num êxtase profundo e começa a derreter de amor. E Subhadra, que está ali na porta, ela agora fica extremamente estarrecida e entra nesse humor estático ao ver os seus dois irmãos entrarem nessa posição de derretimento estático em ouvir. E ela é que sofre até mais, né? Porque nas deidades que a gente vê de Subhadra, a gente vê que às vezes o braço é muito pouco visto quando é visto. Ela é muito encurtadinha, pequenininha, porque ela se derrete muito em ver esse arrobo do coração de Krishna junto com seu irmão. Acaba que a fotografia daquela imagem, ela é tomada e Narada Muni, ele pede para que Krishna se manifeste dessa forma. E é esse o motivo transcendental dele se manifestar para Indradyumna, o rei Indradyumna em Satya Yuga, que é trazendo a possibilidade de a gente ter a visão de Deus no seu humor mais profundo de saudade desse mundo transcendental de Vrindavana. Nós podemos compreender isso e termos essa visão porque nós temos Krishna há 540 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esse festival do Rath Yatra é um festival que dura aproximadamente 10 dias. É uma tradição milenar que ocorre em Jagannatha Puri, que é considerada a maior peregrinação, a maior procissão, melhor, espiritual a céu aberto, que reúne cerca de 2 milhões de pessoas. Onde Jagannatha, que fica dentro do templo de Jagannatha, em Jagannatha Puri, que é considerado, agora nós temos o entendimento revelado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que representa essa morada de reverência, essa de opulência, onde, inclusive, nem as pessoas que não seguem o Varnashana Dharma, que estão dentro da tradição védica, que são nascidos dentro dessa tradição na Índia, quem está fora não é autorizado a entrar. Europeus, asiáticos de outras linhas, americanos, sul-americanos, não podem entrar dentro. Existe toda uma mística transcendental por detrás disso, porque se ele é o Senhor do universo, Jagannath, Nata, Senhor, Jaga, universo. Se ele é o Senhor do universo, por que ele fica restrito apenas a um grupo de pessoas? E é por isso que dentro da tradição, e é o motivo do chamado Festival das Carruagens, é o momento em que Krishna, na forma de Jagannatha, ele sai do templo de Jagannatha. E ele faz um percurso de basicamente 3,5 km, que duram mais ou menos 6 horas a 4 horas, onde ele vai para um outro templo, conhecido como o Templo de Gundicha. E esse Templo de Gundicha é o templo que representa exatamente essa morada, conhecida como Vrindavana. A morada da intimidade, da proximidade, de um relacionamento com Deus sem reverência, sem opulência e sem majestade. Antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, há 540 anos, chegar e trazer todo esse sentido transcendental nessa passeata, era simplesmente vista como uma passeata onde o Senhor do Universo, a opulência,
com sua coroa, com muitos detalhes de majestade, ele vinha fora para dar o seu olhar misericordioso a todos naquele momento em que ele saía. Um retrato metafórico que diz é que se algumas pessoas adoentadas não conseguem ir até o médico sai e vai até essas pessoas. Então, dentro da tradição, vista dentro de uma normativa sem a doçura de Sri Chaitanya Mahaprabhu Krishna, era simplesmente o sair de Jagannatha na sua majestade, encontrar em Gundicha alguns familiares e alguns parentes, dando a sua misericórdia a todos aqueles que olhassem para ele. E que puxassem as cordas dessa carruagem, levando ele para um passeio transcendental. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele traz uma roupagem absolutamente transcendental, descrita no Chaitanya Charitamrita, que é uma das suas biografias, onde nós temos essa imagem belíssima, que nós estamos vendo ali atrás, a carruagem do Senhor Jagannatha, mas à frente nós temos exatamente Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele vai fazer o adorno, tá tocando aí direto, bota o vermelho para não tocar, onde toda a majestade agora, ela não vai ser mais vista dessa forma. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele quando olha Jagannatha, ele olha Krishna de Vrindavana, aquele vaqueirinho transcendental com a pena de pavão, com a flauta, pitambara, saindo para os vilarejos, indo pastorear as suas vacas, junto aos habitantes do mundo transcendental, repleto de intimidade. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, como nós falamos, ele agora está imbuído em ensinar o que é devoção pura no seu mais alto patamar, pois o coração dele é o coração de Shrimati Radharani. O Rath Yatra, ele nada mais é do que um grande encontro e uma grande poesia transcendental do amor divino, onde o ornamento desse trajeto ele não ocorre mais dentro de hinos védicos tradicionais, cheio de opulência, cheio de distanciamento pelo um Deus majestoso, mas ele traz um coração derretido em amor, onde ele, no meio desse trajeto, ele desenvolve sintomas estáticos de amor, que aqueles que queiram ler sobre esses sintomas, vocês podem ver no Chaitanya Charitamrita, no capítulo que fala sobre essa transcendental dança, que essa dança, em verdade, ela vem mostrar para nós e revelar para nós sentimentos profundos de saudade, de devoção suprema a Deus, que está presente no coração de Shrimati Radharani. Shrimati Radharani, no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, que é o primeiro Dhamma sagrado que nós falamos, que é a nossa meta, ali ela está nos bosques de Vrindavana, em momentos em que ela não vê Krishna, porque ele faz atividades onde ele desaparece para que incremente esse humor de saudade. E ela, nos bosques de Vrindavana, ela desmaia, ela tem esses sintomas estáticos, e é exatamente aquilo que nós não temos a revelação nos bosques secretos de Goloka Vrindavana, nós vamos ter representados na frente da carruagem de Jagannatha. E aqui a representação transcendental, que são os humores mais profundos em que nós devemos ter quando participamos desse festival. Como assim, Madana? Participarmos desse festival. Nós temos um débito impagável de um eterno associado do mundo transcendental, eterno associado de Jagannatha, Shrimati Radharani, de Gaura Nitai, que é o nosso querido e amado Srila Prabhupada,
A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada, que sob a ordem do seu não diferente transcendental mestre espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele traz esse acontecimento fantástico que acontece na tradição de Puridam. Ele traz o primeiro Rath Yatra para terras ocidentais, mais especificamente no ano de 1967, nos Estados Unidos, em São Francisco. Então, esse grande festival, onde nós temos o Senhor do Universo, realmente agora ele se universaliza. Ele chega em todos os recantos do mundo. Hoje nós vemos em todos os locais, seja na Índia, seja na China, seja no Japão, seja na Austrália, seja na Inglaterra, seja no Brasil, seja nos países sul-americanos, nós vamos ter sempre uma passeata transcendental do Senhor Jagannatha, onde é colocado da mesma forma como na Índia, só que lá na Índia são 3 carruagens gigantescas, né? Que existem muitas histórias fantásticas sobre como essas carruagens são feitas, não levam nenhum prego, nenhum ferro, é tudo feito dentro de um conhecimento arquitetônico milenar, né, antiquíssimo da tradição védica, sabe? São carruagens que são assim extremamente fortes e poderosas, que levam toneladas de uma madeira especial, uma madeira que é o nim, que é uma outra madeira que tem muitas histórias por detrás disso. Eu ficaria aqui falando muito sobre isso, mas vamos deixar a mensagem desse humor profundo e a nossa gratidão suprema e eterna a Srila Prabhupada, Swami Maharaja Srila Prabhupada, e a todos os devotos dentro da sucessão discipular que mantêm viva essa tradição dessa passeata, onde na realidade é esse encontro transcendental que nós devemos abastecer no nosso coração. Jagannatha, com seus olhos transcendentais, ele maximiza no seu olhar, querendo simplesmente o nosso amor e a nossa devoção. Mostra aqui. Ele não está preocupado porque, por vezes, quando nós temos os olhos fechados, é porque nós queremos esquecer das nossas mazelas, dos nossos transtornos, das nossas tristezas. Mas o Senhor Supremo, na sua forma estática, ele vem mostrar que com seus olhos, ele está olhando sobre todas as plataformas e todas as dimensões, todos os recantos das nossas existências, das nossas necessidades. E as nossas dores, os nossos sofrimentos não são motivo de lamentação de forma alguma. São um momento de extrema alegria, o sorriso de Jagannatha, o tempo inteiro feliz. Nós não conseguimos compreender a dimensão disso, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu vem revelar isso. Os seus braços mostrando que ele não está preocupado em suas mãos ter algo em troca de nós, não, ele quer simplesmente dar, dar e dar. A sua presença, ela é onipresente, indiferente das suas mãos, indiferente dos seus pés, porque ele caminha de sobremaneira eternamente em nossas vidas, em todos os segundos, em todos os momentos. E ele quer simplesmente ter esse encontro, ele quer nos abraçar, ele quer estar junto a nós. E é muito interessante que nesse grande festival da carruagem, que é Tá na hora, amor. o retorno ao lar, o retorno à devoção, o retorno a Vrindavana, o retorno a um coração que antes de começar o festival nós temos o chamado Gunditya Madhana, que é a limpeza do nosso coração. Então, nós devemos entender que quando nós participamos de um Rath Yatra, nós estamos simplesmente querendo reavivar devoção. Nós queremos trazer esse olhar misericordioso, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume, que esse olhar transcendental, né, do Senhor Jagannatha, ele possa cruzar o nosso olhar e vivenciarmos
de nós termos a visão transcendental e espiritual, de lembrarmos a Krishna a todo momento, 24 horas. Que ao puxarmos, muito mais do que puxarmos cordas, que é dito que nós vamos realmente alcançar muita bem-aventurança em participarmos desse festival, mas Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, o meu Siksha Gurudeva, ele diz que as pessoas ficam desesperadas em querer tocar nas cordas e puxarem as cordas, mas isso é um trabalho muito mais dos humores interiores e profundos, porque o que movimentava Jagannatha para ele voltar para o reino transcendental de Vrindavana, que é o nosso coração, era a devoção e os humores estáticos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, onde o Sankirtana, o cantar dos santos nomes profundo, em êxtase, aconteciam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, onde ele se debulhava de lágrimas, o seu corpo se arrepiava, ele caía no chão, e a competição transcendental do encontro de Krishna, como se fosse com Shrimati Radharani, em Kurukshetra, no eclipse solar, depois de tanto tempo de separação, e a carruagem se movendo de acordo com esses sentimentos. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele desaparecia do cenário, dos grupos de Sankirtana que estavam em frente à carruagem, simplesmente a carruagem de Jagannatha, ela parava, porque Jagannatha estava cata desse amor e dessa devoção. E quando Sri Chaitanya Mahaprabhu lá atrás na carruagem, ele encostava com sua testa, a carruagem começava a andar, quando milhares e centenas de homens puxando as cordas com toda a força, que nesse Rath-yatra não existe nada mecânico, existe a força da devoção e do amor. Eles não conseguiam, botavam elefantes e mais elefantes para empurrar a carruagem, não conseguiam. Mas esse amor, essa devoção do coração de Shrimati Radharani sempre era a vencedora na batalha do amor, que controlava Krishna e puxava com as cordas profundas do seu amor para que ele ficasse lépido e fagueiro, feliz da vida em Vrindavana, que é Gundicha Madhyana, que é um templo que fica fechado durante todo o ano, recebe o Senhor Jagannatha nesse período, e ali ele fica durante o período do festival, que ontem, inclusive, foi celebrado, Hera Panchami, que é uma outra festividade muito importante, até o momento em que ele retorna. Então, o mais importante que ficamos para a nossa live de hoje é que nós temos a misericórdia sem causa dos grandes santos Vaishnavas. Estar em Jagannatha Puri, estar no Rath-yatra, só é possível quando nós escutamos, através de Ravana, sobre esses humores transcendentais e profundos que vão retratar devoção na sua forma mais pura e elevada. Então nós devemos estar no Rath-yatra, pedindo a misericórdia dos grandes santos para que nós tenhamos a visão verdadeira de Krishna naquela forma. Para que a gente possa, de fato, cumprir o que é o necessário. Purificar o nosso coração, como nós falamos aqui no Gundicha Madhyana, cantar os santos nomes, estarmos sempre em associação dos devotos eternos de Krishna e na presença de Krishna, sua morada e os seus devotos. E quando nós estivermos ali, a gente ter a possibilidade de clamar para que a nossa devoção novamente se direcione ao nosso coração e à nossa mente, e a gente fique estático de amor e com desejo de servir sempre ao Senhor Jagannatha. E que essa canção, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me, Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me. Jai Jagannatha.
Que o nosso coração possa cada vez mais se transformar em Goloka Vrindavana e que a gente, através da força, da devoção pela misericórdia dos santos que vão fazer despertar em nosso coração, a gente esteja sempre com essa ânsia e com esse desejo de trazer a visão, de trazer o darshan, de trazer a misericórdia do Senhor Supremo, para que a gente tenha esse encontro transcendental e eterno em Goloka Vrindavana, que é o local onde nós temos a inteireza perfeita desse amor, desse relacionamento de intimidade, nessa morada sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem velhice, porque tudo está presente em termos de bem-aventurança e felicidade suprema. E o mais importante é que esse local, a gente reforça, mais do que um local físico, é um estado de consciência. Vivermos no mundo sem ser do mundo. Vivermos no mundo de bem-aventurança, estarmos sempre em Vrindavana, sempre participando do Rath Yatra, do Dilan Yatra, do Janmashtami, de Guru Purnima, de tantos festivais transcendentais. Então é isso. Um feliz Rath Yatra a todos. Vai até o dia 23. Ainda mais está falando. 24 na Índia, né? Vai até dia 23, 24 na Índia. Então que a gente possa... Vou fazer uma propaganda transcendental no final. Senhoras e senhores, Brádia... Deixa eu te avisar algumas coisas. Deixa eu acabar aqui fazer essa propaganda importantíssima, transcendental. Se vocês querem ver um livro em português, transcendental, repleto de doçuras, repleto de ensinamentos, revelações profundérrimas, inclusive com algumas aulas dadas por Swami Maharaj Srila Prabhupada, é esse livro do meu Gurudeva, que se chama A Origem do Rath Yatra, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Vocês encontram na Brádia Editoras. Imperdível! Somos eternamente gratos ao Seva da Brádia Editora, do meu irmão querido e amado, Mahakala Prabhu. Na BBT, da ISKCON, vocês também têm esse livrinho aqui que fala sobre a joia do universo, a história do Senhor Jagannatha. Também é um livro muito bacana que fala de algumas peculiaridades relacionadas ao festival, à cozinha do templo de Jagannatha Puri. É muito bacana, fala detalhes sobre as carruagens. Para aqueles que querem, nós temos esses dois livrinhos aqui também de Srila Goura Govinda, que vocês conseguem comprar também através da internet. A história do Senhor Jagannatha, do Snani Yatra, e aqui os significados confidenciais do Ratha Yatra. Senhoras e senhores, tantas coisas transcendentais. Fiquem com a imagem do Mate, vai dar alguns recados para vocês. Não, dá você. Fale. Para um minutinho. Pode falar. Sexta-feira é Ekadasi. Sexta-feira, a Mataji está falando que é o dia de Ekadashi Madhavatiti. Sayana Ekadasi, a gente também vai fazer uma live muito especial em homenagem ao aparecimento do nosso Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. Muito bem, do mais está falando que nesse dia é um dia muito especial, que nós vamos celebrar também o Vyasa Puja do nosso querido e amado Shiksha Guru. Inclusive, eu vou dizer, vou ler nesse dia o que ele fala sobre os sentimentos de Jagannatha. Venham. E a partir da próxima live vai ser no YouTube. Eu vou avisar no grupo do WhatsApp. Explica aí. Ainda mais está falando, você pode falar, ainda mais pessoas estão escutando. Vai. Então, está falando que a nossa próxima transmissão vai estar também no YouTube, vai ser avisado. No YouTube, só vai estar no YouTube, só no YouTube. E vai ser avisado aí aqui no Instagram e vai ser avisado no Instagram e no WhatsApp. Shrimati Dasi, Hare Krishna Mataji, Jai Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume. Muito bem, senhoras e senhores, os outros irmãos estão aqui, Luísa, Treve, todos aqui presentes, muito obrigado. Um feliz Ratha Yatra e até o nosso próximo encontro aqui no Bhakti Bhavan. E é isso, todas as glórias a Shri Shri Guren Gauranga.
Jai Jagannatha Rath Yatra Ki Jai. Hare Hare Krishna! Krishna! Uma boa noite a todos, muito obrigado, todas as glórias ao nosso Guru Varga, ao nosso Guru Parampara.